Fala, Leandro, como vai a sua criança interior, cara? Dia das Crianças chegando aí. O que você me conta? Como que você tá? Fala, Cadu. Beleza, cara? Então, mano, a minha criança interior tá um pouco velha já, né? Mas ela ainda existe. Mais ou menos. Hoje em dia eu exercito mais ela com a minha filha, embora ela já seja uma adolescente também já, né? Eu ainda tenho uma criança aqui em casa, né? Não tô falando da minha criança interior, tô falando da minha criança, meu filho. E aí me obriga a assistir filmes infantis. Inclusive, esse final de semana eu assisti Patrulha Canina, maravilhoso. Quase dormi, mas ele se divertiu, tá bom, né? Que ver Patrulha Canina no circo, cara. Que maravilha. Patrulha Canina e Backyardigans. Já tive que ver também. Eu nem sei qual é esse aí. Eu já vi umas versões que tem no streaming. O Dom já alugou, sem a minha autorização, na Amazon Prime, no Prime Video, quer dizer. Já alugou filme da Patrulha Canina. E eu lá achando que eu tava tomando golpe do cartão, fui descobrir era ele. Mas tá valendo, né? Ah, tá valendo, né, cara? Eu peguei uma fase um pouco anterior, né? Eu peguei Backyardigans, Xuxa só para baixinhos e algumas coisas aqui. Mas eu separei algumas coisas da minha infância propriamente e algumas coisas que eu vi com a minha filha. Eu tenho alguns filmes da minha infância também, e tem alguns que eu assisti com o Dom, na mesma pegada. A gente não combinou isso, mas olha só, a gente entendeu aí o tema e pensou igual. Que fofo! Leandro, pra variar, manda sua lista aí, começa então você, deixe sua criança interior falar. Cara, eu vou pegar um que, assim, esse eu gosto. Tá, eu gostei muito. Ele tem até versões live action, tem 2 filmes. Tem um da Netflix e tem um outro que é mais pesado. Não sei de quem que é, mas também tá na Netflix. Que é o Mowgli. Eu gosto muito da animação da Disney. Se eu não me engano, ela é dos anos 60, 70, né? Antiga. É uma animação muito boa. As músicas são muito boas. E, assim, depois que eu assisti os filmes, eu passei a gostar mais ainda da animação, porque as histórias ali no live action, elas ficam mais pesadas. E ali a animação, ela trouxe um outro olhar, assim, é uma outra coisa. Que é o Mowgli, o Menino Lobo, que é um garoto que ele é criado, né, ali que era a história meio clássica de Tarzan, criado entre lobos. E aí ele tem que enfrentar um tigre, que aterroriza ali os animais que estão ali em torno dele. Então ele tem um urso, que é o Balu, que ajuda ele, e tem uma pantera, eu esqueci o nome da pantera, também ajuda ele, que eles são meio que os pais do Mowgli. É aquele classicão da Disney, com dança, música, compromisso ali só com entretenimento, e eu gosto bastante, cara. Eu gosto muito dos filmes antigos da Disney, cara, que sempre tinha uma música que marcava muito. Se eu não me engano, essa é o Necessário. Exatamente. Puta, adoro, cara, muito somente legal. O necessário. Eu não vou cantar aqui, Chega. por favor, a gente vai perder a audiência. Respeito, por favor. Mas esse filme é muito, muito bom, cara. Teve mais de uma adaptação pro live action. Uma das 2 é boa. Eu só não sei te dizer quais são. A outra eu já não acho tal. Mas o filme em si, a animação, é da minha infância também, cara. Eu gosto muito. Eu acho que o Dom já assistiu, inclusive. Acho que a gente já apresentou pra ele. Os live actions eu não colocaria pra uma criança ali da idade do Dom, Cadu. Mas, assim, Mowgli, a animação, vale muito a pena colocar pra assistir ali pro seu filho no domingo, ali à tarde, ali no momento que você tira só pra ficar ali curtindo mesmo pro seu filho. Mowgli, algumas animações da Disney, traz um momento ali, sabe, pai e filho ali, bem gostoso. Eu não trouxe nenhuma animação da Disney, tá? Eita. Não porque eu não gosto, mas porque realmente acabei pensando em outros filmes aqui. Mas vou começar com uma formiguinha chamada Flick. Uma formiga! Não sei se você vai ter alguma memória aí. Morri! Mas ela é toda inteligente, assim, quer trazer tecnologia pro formigueiro, quer mostrar alguns equipamentos que ele cria lá, todo um cientista das ideias. Só que ele gera um monte de problema, inclusive, com uma colônia de gafanhotos aí. Mas o nome do filme é Vida de Inseto. Cara, eu adorava esse filme quando eu era criança. Uma curiosidade desse filme aí, que ele foi o segundo filme produzido pela Pixar. E hoje, isso aí foi em 98, né? E hoje a Pixar é conhecida aí como um dos grandes filmes aí de animação, ou estúdios de animação. Mas foi um filme bem, bem bacana que eu adorava assistir. Eu Em lembro, 98 na época, ali, ele quando ele fez saiu, eu já muito tava sucesso. assistindo. O pessoal falava muito desse filme aí e falava muito da Pixar. Que eu assisti. Eu, na época que a gente alugava, Cadu. Faz tempo. Cheguei a alugar esse filme. Acho que é da época de fita mesmo, cara. Tem razão. Eu assisti, foi em fita mesmo. A fita era verde, se eu não me engano. Não era azul, era verde. Os filmes, eu não sei se tinha alguma coisa a ver, mas os filmes mais infantis, eles eram, o VHS era verde ou azul. Se você for ver os da Disney, normalmente era verde e azul também. Era padrão então, não era só desse filme. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver, depois eu vou pesquisar, cara, se realmente era algum tipo de classificação, mas... Vida de Inseto é um filme bem interessante, tá? Ele trata ali sobre temas de coragem, né? Trabalho em equipe, então... Filme bem bacana aí pra assistir com a sua criança, com o seu filho, com o seu sobrinho. Ótimo filme. Próximo filme aí, Leandro, o que você manda?
Cara, eu vou pegar um outro da Disney, esse acho que só eu gosto, mas eu gosto muito das músicas, eu gosto muito do, assim, tem uma história em si, é só a história do treinamento do Arthur, né, esse filme, A Espada Era a Lei, então, o Merlin encontra o Arthur pequeno, criança, e começa a treinar ele, então o filme é só treinamento, então ali ele começa a descobrir o mundo, ter uma educação diferenciada com o Merlin, então não tem nenhum enredo, nenhuma história pesada por trás. É só aquilo, diversão básica da Disney, musiquinhas, o Arthur aprendendo ali, o futuro rei Arthur aprendendo sobre o mundo, sobre ciência, filosofia, sobre um monte de coisa, mas conforme ele vai aprendendo, você vai aprendendo junto com a música. E era uma época que a Disney não estava emplacando muita coisa, mas os ciclos da Disney tem uma época, o ciclo de filmes ali que estão bem embolados, que eles não fizeram nenhum grande sucesso na época. Esse filme tá entre eles. É um filme que gostava pra caramba, meu Cadu, e eu assisto até hoje. Adulto ali, eu vou de vez em quando põe no Disney e coloco ali A Espada Era a Lei, junto com aqueles filmes aqueles pequenos curtas ali do Pateta. Como é, amigo? Eu assisto pra Tá caramba. tudo a ver um com o outro, né? Pateta vai esquiar, Pateta vai fazendo uma coisa. Coisas que eu assisto direto ali. Aquele Pateta no trânsito. Leandro, esse filme, A Espada Era a Lei, ele foi um filme que ele fez um certo sucesso com a crítica, se não me engano, mas ele não teve muito sucesso financeiro. Tem um canal no YouTube que fala sobre esse filme, fala muito bem, que, se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Se o nome é esse, eu sei se era o podcast. Acho que é o Entre Planos. O Entre Planos fala, eu assisto o Entre Planos também, mas tem um cara especializado em Disney, cara, e aí ele fala das eras da Disney. Aí ele fala da Era de Ouro, que é a primeira ali da Branca de Neve. Aí ele fala de uma época que a Disney fazia muita coisa por encomenda, só por dinheiro mesmo. Depois ele chega ali numa época que a Disney realmente não estava muito bom ali no seu processo criativo, não estava emplacando nada, não estava, sabe? Sabe, quando a coisa não ia, e aí a Espada Era a Lei tá nessa época. Aí depois dessa era, veio aquela era que aí a gente pegou Pequena Sereia, Rei Leão, que era só aquela coisa boa uma atrás da outra. Filme clássico aqui, que é Toy Story. Todo mundo aí já deve ter assistido. Quem não assistiu, tá dentro de uma caverna, como você costuma dizer. E resumo pra quem, por acaso, pegou um absurdo aí e não assistiu, é um filme em que os brinquedos, eles ganham vida quando o dono, o Woody... Não, minto. Quando o dono... Eu não vou lembrar o nome do dono, tá? Agora eu esqueci. Mas quando o dono não tá no quarto, não está na casa, os brinquedos ganham vida. E aí você começa a ver como é a vida dos brinquedos lá. E aí tem os principais, que é o Woody e o Buzz Lightyear. Esse segundo teve até um filme sobre ele, lançado pela Disney. Pela Disney mesmo, né? E não deu tanto certo o filme. Eu gosto, o filme mas... foi bem criticado. muita gente não gosta. Eu achei tá ok. naquele lista de filmes que ninguém pediu. Ninguém pediu, eu acho que nessa lista ok. Não achei ele ruim, mas é curioso ali. O filme é bem bacana, é bem emocional, eu já chorei vendo os filmes. E é um dos poucos casos em que os próximos filmes não são ruins. Tem um ali que não é tão bom, mas até o último, pelo menos, emociona. Eu chorei ali na maioria dos filmes. Eu vi, sem ser o Buzz, né? O último Toy Story mesmo, se não me engano, é o 4. Eu vi no cinema quando eu parei mesmo, eu fui no cinema pra ver. É um dos poucos filmes da Disney que eu fui ver no cinema, que a maioria... Os bons que eu gostava, eu era muito criança pra ir, eu não tinha nascido, mas quando eu fui adulto mesmo, o Toy Story foi um dos poucos da Disney que eu fui lá e não, eu vou lá, vou pagar o ingresso, vou sentar aí na cadeirinha pra ver. Uma curiosidade aqui, tá? E aí eu não tenho certeza, tá? Mas assim, Toy Story é um filme da Pixar, tá? E eu acredito que a Disney comprou a Pixar, tá? Sim. Não tenho certeza agora. É isso, né? Isso, a Disney Pixar, mas assim, o Toy Story é da época que a Pixar era independente. Quando eles começaram a incomodar mesmo a Disney, e aí a Disney começou a olhar ali fez pra a aquisição e tal. Um dia a gente traz um pouco esse detalhe, essa história, ou a gente faz uma publicação no Instagram só sobre isso aí. Mas, uma curiosidade é que dos filmes da Pixar, esse é um filme de 95, eu ali era molequinho ainda, não sabia de nada, inocente, mas esse filme foi o primeiro filme feito ali inteiramente em computação gráfica, lançado aí pela Pixar, né? Um filme de 95. Lá dos primórdios ali dos filmes com computação gráfica, saiu aí esse filme que até hoje vai avançando muito a qualidade da animação, se você reparar. Do primeiro filme, se você pegar o último, que você consegue ver, cara, a poeira, sabe? É incrível. É legal pra você assistir esses filmes até com essa pegada de perceber a evolução da animação de lá
para cá. Cara, eu já né? tentei, eu não sou tão visual assim, você é mais, né, a gente é designer ali praticamente já, né, cara? A minha filha também, ela estuda bastante, ela conhece bastante, ela fala de frame, ela fala de animação, ela corrige algumas coisas, ela Ela me com fala certeza detalhes. manja mais do que eu, inclusive. Mas eu vou te conversar que ela fala umas coisas que eu não entendo. Assim, eu falo, mano, onde você viu isso daí? Mas a gente assiste bastante coisas da Pixar, assim, ela me chama pra ver É legal observar os detalhes, cara. Que bom que ela gosta disso aí, que eu acho incrível. Cara, não foi aleatório, tá? Ela cresceu vendo coisas ali, animações, lendo, e eu lia pra ela muito quando ela era criança. Então hoje, dá um orgulho, sabe, cara? Você vê, ela tem isso já na vida dela, e aí ela me chama pra ver. Hoje mesmo ela me chamou pra ver algumas coisas. Legal, legal. E sabe, temos aí a filha do Leandro fazendo alguma participação no futuro, hein? Trazendo algum detalhe. Tem novidades, inclusive, que eu e o Leandro já aprovou, né, Leandro? Tá, a Deixando gente tá spoiler aí. discutindo coisas aí, Cadu. Estão surgindo ideias. Eu não sei se são necessariamente boas, né? Quando sai assim da gente, né? Tirando nossos filhos, o resto nem sempre é muito bom, né? Mas É por isso que a gente a tem gente tenta. moderadores, né? Normalmente a gente tem amigos que a gente manda as ideias e aí eles filtram e falam, não. É verdade, esquece isso daí. Até um episódio, galera. Você não sabe quanto a gente tem de corte aí no episódio. 2 caras aí, meio maluco, conversando, não sai tanta coisa boa. Leandro, vou pro próximo filme, posso? Deve, por favor. Clássico. Glória a Deus. Mais um filme de 95 aqui, Jumanji. Aí eu tô falando do clássico, tá? Não tô falando dos remake, não. Resumo do filme. Aquele do Robin Williams. Pra quem não sabe, esse filme original é do Robin Williams, não é? Porque ele só fazia filme bom. Que saudade desse ator. Eu assisti tanto filme bom dele. Tem inclusive um dos meus filmes favoritos é com ele também, que é O Homem Bicentenário? Cadu, já vou te fazer um convite. Vamos fazer um episódio só pra falar dos filmes dele, cara. Eu tenho ali... Cara, eu preciso falar muito de Tempo de Despertar. Bom Dia, Vietnã. Episódio pra chorar, né? Cara, Tempo de Despertar é um dos meus filmes favoritos, cara, da linha. Boa, eu super top então. Mas já põe naquela nossa lista lá. Já haja tempo, mas a gente vai fazer. Mas o Jumanji, ele, o que é? Ele é um tabuleiro mágico que faz com que alguns eventos ali, até um pouquinho perigosos, se tornem realidade ali para um grupo de amigos que estão jogando esse tabuleiro. E aí eles descobrem lá o Robin Williams lá dentro desse jogo, tem toda uma história, todo um porquê, mas é um filme muito, muito bacana, bem fantasia, assim, bem aventura. Eu lembro que eu criança, né, o Cadu criança, ele ficava muito impressionado ali com Esse a filme fantasia daquilo tudo, um absurdo. Esse filme tinha um desenho numa época também, tinha até um Virou desenho dele. desenho, tem os remakes aqui, Os até que são jogos. razoáveis, tem jogos. Cara, eu adoro esse filme, o Dom assistiu já, tanto o remake, mas o clássico mesmo foi eu e ele, a gente concordou que é melhor. O filme, ali, ele combina aventura, comédia, né, enquanto ali os personagens estão tentando vencer esses desafios pra conseguir resolver todo o problema que eles geraram jogando esse jogo aí. Jumanji é um filme que vale muito a pena assistir com a molecada. Filme de aventura, live action, tá? Tem um monte de coisa ali. Ele casa bem os efeitos com a realidade ali do filme. Recomendo muito. Eu vou falar de um filme agora. Assim, eu fui uma criança que foi muito influenciada pela Turma da Mônica, por todo o universo do Maurício de Souza. Eu ganhava o almanacão de férias. Eu lia ali o almanacão de férias do Cascão, da Mônica, da Turma da Mônica. Eu preenchia todos os joguinhos ali que tinha naqueles negócios. Eu li muito Turma da Mônica. E aí, quando eu já estava adulto, começaram a abrir coisas novas, uma renovação ali que eles fizeram. Aí veio Turma da Mônica Jovem. Foi até no ano que minha filha nasceu, 2008. Começaram a publicar Turma da Mônica Jovem. Passando assim mais alguns anos, como minha filha já estava ali, já na escolinha, já começando a alfabetização, vieram alguns livros de uma ideia muito boa, que era o Maurício de Souza, né? Maurício de Souza Produções, ele liberou o universo de Turma da Mônica para outros autores colocarem outras histórias, a visão deles, e aí vieram até as Muita histórias coisa boa saiu aí. que são os filmes que a gente tem. Os live actions vieram desses livros, que é o Turma da Mônica Laços e o Turma da Mônica Lições. São uma série de livros, tem do Chico Bento, tem da Turma da Mônica, tem uma série de... O Astronauta, que é maravilhoso, inclusive Também. foi o primeiro que saiu, se eu não me engano. do Astronauta. Eu li a maioria do Astronauta, não li. Mas eu não tô aqui pra ser coerente. Mas eu li todos eles, e aí eu li pra minha filha, e aí a gente combinava. Ó, quando eu fiquei sabendo que ia sair o filme, eu já falei pra ela, e ela falou, tá, a gente vai. E a gente marca, a gente tem isso, né? A gente marca meio que alguns filmes que a gente tem que ir, obrigatório. E aí um desses era o Laços, e depois a gente foi ver o Lições também. E assim, são filmes que eu já era adulto, já era pai, eu já tava com uma criança ali, levando uma criança no cinema. E eram filmes que me emocionaram, sabe?
É uma história simples, não tem nenhum grande enredo ali, mas ao mesmo tempo me prendeu ali do começo ao fim, porque além de ser o universo que eu tinha quando eu era criança, era o universo que eu tinha compartilhado com a minha. Pô, E isso é é um legal, universo hein? muito bom, sabe? E são histórias simples, não tem nada de maldade, são coisas ali que você passa pela sua infância, que dá pra compartilhar, mesmo tendo essa diferença de geração. Então, é uma coisa que se você quer passar um tempo legal ali com seu filho, Turma da Mônica é muito bom. Olha ele aí, o nosso pandinha fofinho, mandou bem, mano. Cara, eu tenho uma curiosidade aí. E aí, de novo, né? É bem bacana a gente perceber como algumas coisas acabam atravessando gerações, né? O primeiro quadrinho que o Dom tem 6 anos, tá? O primeiro quadrinho que ele leu foi o quadrinho da Turma da Mônica. Na verdade, das diversas histórias que são do estúdio ali do Maurício de Souza. Mas a minha paixão por livros e pela leitura e tudo mais, ele começou também com Turma da Mônica, no Nordeste, em algum lugar, acho que era o Ceará. E aí, na casa lá que a gente morava, tinha uns quadrinhos, que eu acho que era da amiga da minha mãe, sempre tava por lá. E aí eu comecei a ler Turma da Mônica, foi as primeiras coisas que eu comecei a ler, assim. Então, meu primeiro contato com a leitura foi por causa, né, da Turma da Mônica. Então, é bem legal isso. Meu primeiro contato com um livro, alguma coisa que eu poderia ler, embora não soubesse ler na época também, foi Turma da Mônica, um almanacão de férias com atividades pra fazer, que eu lembro que quando eu era bem criancinho, 5 anos, talvez menos, é umas primeiras lembranças que eu tenho, Cadu. Eu fiquei internado uma época, um problema que eu tive na perna ali, não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que eu fiquei uns dias no hospital. E eu lembro de uma amiga da minha mãe, que era uma amiga muito, muito importante da amiga dela, e que até faleceu, quando eu era criança também. Ela foi me visitar no hospital e ela me deu um almanacão. Eu não sabia ler, mas eu, pintava as figuras ali, fazia os joguinhos que tinha, e eu lembro que é o que me distraía. E aí, no ano que a minha filha nasceu, que começaram a publicar o Turma da Mônica Jovem, eu comprei os 10 primeiros volumes. Eu guardei pra quando ela soubesse ler. Ela tem até hoje, ela tem guardado os 10 primeiros volumes do ano da Legal, eu li publicação. também. Ela tem. Que fofo! Boa, boa. Então, um abraço aí, cara, pro Maurício de Souza. Tá na nossa história aí, né? Vou mandar a próxima aqui. E aí, você vai provavelmente entender muito mais do que eu sobre esse universo, mas eu vou trazer um filme desse universo aqui. O filme é Meu Amigo Totoro. O que acontece nesse filme? É uma animação, tá? São 2 irmãs que elas se mudam ali para uma cidadezinha no campo, né? Uma casa no campo. E elas fazem amizade com criaturas mágicas, incluindo ali o Totoro. É um filme muito bonitinho, é uma animação que esse estúdio, que eu vou deixar até assim, né, depois se você puder falar mais, você vai manjar mais do que eu. Mas é um estúdio muito, muito bacana, tá? E esse filme é um filme lançado, cara, em 88, uma curiosidade sobre ele. Em 88. E eu olho pra esse filme, pra beleza dessa animação, cara. Fico curioso, né? Caramba, como que esse filme é tão antigo? E a gente tem filmes hoje em dia que às vezes não consegue bater. Sobre o filme, finalizando então, e aí, Leandro, vou jogar na sua mão. O filme é conhecido ali pela atmosfera bem encantadora, tá? Os personagens são muito cativantes, são muito adoráveis. E é um clássico dos animes ali, das animações. Leandro, mas a gente já conversou um pouquinho sobre você, cara, eu sei que você vai manjar mais do que eu. Você tem alguma coisa sobre esse estúdio aí? Cadu, na verdade, eu não trouxe nenhum filme, eu trouxe, na verdade, o estúdio que produz esse. Tu já chutou o balde, o Estúdio Ghibli, que é assim, que eu adoro. Então, aliás, você que tem Netflix, joga, só escrever Ghibli, G-U-I-B-L-Y, acho, se não me engano. Não, mano, você não é isso, não, cara. Ghibli, G-U-I-B-L-I. Não é desse jeito. Segunda Ghibli. chance. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ghibli é assim, cara, vou até olhar aqui. G-H-I-B-L-I. Isso, Ghibli. Nossa. Você é vergonha da profissão! Ó, parabéns, nota 2 pra você. Tá perdoado. Eu não vou Estúdio cortar, Ghibli, tá? coloca Não no vou cortar Netflix, vai aparecer ali uma série de filmes. Alguns são mais adultos, outros não, mas assim, Meu Amigo Totoro vai aparecer, ele é um clássico. Você já viu aqui esse personagem. Quando você olhar essa imagem, você vai ver que você conhece. Ele é um clássico da cultura pop. E, aliás, uma das minhas tatuagens, Cadu, é um personagem de um dos filmes.
que é... Pra quem assistiu A Viagem de Chihiro, tem aquela poeirinha, que é o yokai. Ah, Você sabe é que é meu o segundo- yokai, Cadu? Eu sei qual é o personagem lá do filme, porque é um dos meus O favoritos yokai também é do do estúdio. folclore ali, da japonês, que é um demônio. Não necessariamente um demônio é uma coisa ruim, no folclore japonês, é só uma... É uma criatura que nasce, né? Tem uma... No Viagem de Chihiro não tem aquela poeirinha, aquela sujeirinha ali que ajuda a Chihiro. Aquilo é um yokai. E aí eu tenho até tatuado esse yokai. Aliás, a minha tatuadora, quando eu conheci o trabalho dela, porque ela fazia tatu geek. E aí, quando ela viu que era pra fazer isso, ela ficou super animada. E aí ela tinha o Totoro. E aí ela ficou tinha? muito feliz. Aí ela me mostrou, falou, cara, eu só tenho uma tatuagem e a única que eu tenho é do Totoro. E aí ela ficou animada, assim, super feliz. Falou, cara, foi o melhor trabalho que eu já fiz é poder fazer alguma coisa no Estúdio Ghibli. É, que legal. Mas, assim, Cadu, falando dos filmes, vale muito a pena assistir ali. Viagem de Chihiro, Ponyo, o Totoro, Castelo no Céu. Deixa eu ver ali o que mais Qual que eu da consigo. Gigi lá? Kiki, serviço de entrega da Kiki. Ele Muito é muito bom. bom também, serviço Eu de gosto entrega da Kiki. Tem uma série de filmes ali, são Tem o Castelo vários. Animado, algo assim? Castelo no Céu. Precisa Mononoke, não é tão infantil, mas ele é muito bom também. Eu gosto. Esse é mais aventura. Olhos de Gatos são bons. Ele é um filme também que é muito bom. Deixa eu ver aqui um outro. A Viagem de Chihiro, que é o filme que ganhou o Oscar, foi o primeiro filme ali, estrangeiro ali, a animação ganhar o Oscar, que quebrou a Disney. Então, a Tudo Viagem na de Chihiro Disney. Tá tudo na Netflix, né? Se eu não me engano, a Ghibli tem alguma relação com a Disney. Alguma relação comercial ali, alguma coisa ali. Ou faz parte do grupo, em algum momento fez. Mas é um estúdio que tem um diretor, que é o Hayao Miyazaki, que é um diretor muito conceituado, que é um cara que é estudado no Ocidente, no Oriente. Quando se fala de cinema, Sim, cinema de tem. animação ali. Tem vídeos e vídeos no YouTube sobre o trabalho, sobre a arte Isso, desse ele cara. é cultuado por Tarantino, por exemplo. O Tarantino admira o trabalho dele. Outros diretores aqui de Hollywood famosos, sabe, idolatram o trabalho dele, a visão dele. Porque os filmes da Ghibli, cara, eles não têm só uma visão bem lúdica pra criança. Eles falam de natureza, eles falam de amizade. É um outro tipo de coisa, assim. Não é como a Disney, por exemplo, que tem aquela coisa mais contraída, música. Ele, apesar de ser algumas coisas até infantis, como o Totoro é uma criatura, é um yokai, que ajuda duas meninas que estão passando por um momento muito difícil. A mãe delas está internada e elas estão com o pai, e aí o pai alterna entre cuidar elas, trabalhar e cuidar da mãe que está no hospital. E essas meninas, elas estão meio que sozinhas, e aí o tutor aparece para ser ali o amigo, o tutor, a companhia delas. Então você vê que tem uma história ali, se você é adulto, quando você vê o Totoro, se você é adulto, você vê um outro tipo de mensagem. O Totoro, ele não fala o filme todo, não tem um diálogo entre elas, mas você vê que o Totoro cuida delas. O Precisa Mononoke, por exemplo, é um filme que fala muito da relação do homem com a natureza, da interferência do homem. O serviço de entrega da Kiki já o nome já diz, é uma menina que ela é uma bruxinha, que aí nesse universo eles existem, as bruxas, e numa certa idade ela sai como se fosse ali Pokémon, sabe? Chegou numa idade, você tem que sair pelo mundo e se descobrir. E aí ela não sabe muito o que fazer, ela tá numa cidade e ela é uma bruxa. E ela cria um serviço de entrega. É um iFood de vassoura ali. e aí você começa a ver ela aprender a ser adulta, aprender a se cuidar, a conhecer, a como ela vai, sabe, ajudar os outros. E ela começa a fazer amizade nessa cidade, ela começa a ver a importância do que ela faz. Então, são mensagens ali que, se você não quiser ver nada, se você só quiser ver uma boa animação, se divertir, você consegue. Agora, se você parar e prestar atenção, você vai ver que ele toca muito também o adulto, não só a criança. Tá, então... Sim. Eu me emociono com todos os filmes, tá? Não importa quantas vezes eu assista, eu acho que cada um tem uma mensagem muito forte ali. Tem um que aí já é bem adulto, que você tem que assistir, aí entra naquelas minhas indicações pesadas, Cadu, que é Túmulo de Vagalumes. Tá no YouTube, você consegue ver ele dublado e legendado. Túmulo de Vagalumes, pra quem não conhece, a história de um garoto que... Não é spoiler, tá? Porque logo no começo, a primeira cena do filme é ele falando do dia que ele morreu. Que tristeza. Ele já fala, foi assim que eu morri. Mas é um garoto, que aí você volta um pouco antes e você conhece a história dele. São duas crianças que estão vivendo o final da Segunda Guerra no Japão. Vivendo a consequência de uma época que o Japão já tá perdendo a guerra, já tá tudo ruim ali para todo mundo, já tem dificuldade com fome, escassez de remédio, poucos adultos em volta. Você vê que conforme as coisas vão piorando, a bondade das pessoas e ali o cuidado com as crianças vão diminuindo, as pessoas vão ficando mais egoístas.
algumas pessoas que deveriam ali meio que ajudá-los, você vê que começa a ficar diferente e você entende como ele chega naquela situação do primeira cena do filme que é de morte. Então é um filme pesado pra caramba, você tem que estar ali preparado emocionalmente, sabe, pra assistir. Eu indiquei pra um amigo, depois ele me mandou uma mensagem, Cadu, chorando. Pô, cara, por que você fez isso comigo? Eu sei qual é esse aí, cara. Não, o estúdio em si vale muito a pena. Acho que fica como lição, tá? Presente para suas crianças. Escolha os filmes, não precisa ser todos, mas apresente para a Não sua vai criança. passar túmulo de anúncio para o seu filho, assista Pônio, Não, dependendo da idade, talvez. né? Mas se for uma criança muito criança, ainda não. Espera um pouco, Não. talvez. Tipo, o Dom, 6 anos, não. O Dom, cara, você tem que ver. Ele assiste vários filmes comigo, assim, que são mais complexos, tá? Tem a oportunidade que eu tenho, às vezes, de explicar pra ele. Mesmo quando é uma cena, às vezes até um pouco mais de violência, talvez. Não violência, sabe? Mas um pouco mais pesada, assim. Eu explico pra ele, né? Primeiro eu explico que não é real, que é uma cena, que é gravado, mas o contexto, né? Eu sempre tenho uma oportunidade de conversar com ele sobre o contexto daquela cena. Por que existe aquela situação? Por que chegou aquilo? Por que as pessoas fazem isso? E ele me faz essas perguntas, eu respondo pra ele. Gera algumas dinâmicas muito interessantes, assim. Não recomendo, tem filme que eu não ponho pro Dom, mas tem filmes que não é bem pra ele, mas que às vezes eu assisto com ele tá comigo, e aí eu converso sobre aquilo com ele. Tipo E aí, o Shrek. é interessante. Você tem que explicar algumas coisas. Ele já tem essa curiosidade, assim. Tipo, hoje o Dom vê um filme de terror, ele já sabe que ele mesmo fala assim. Ainda bem que é maquiagem, né, papai? Mas aí, quando é um filme que tem uma história mesmo por trás, que não é só o terror pelo terror e tudo mais, eu tenho a oportunidade de ter umas conversas com ele, assim, sobre vida, sobre decisões, sobre escolhas, sobre caráter, né? Então, oportunidades que o cinema, que é cultura dos filmes e das séries, acabam me trazendo aí. Então, esse estúdio em si, eu vi vários filmes com o Dom já, e pude conversar sobre eles com o Dom, perguntar se ele conseguiu entender. E aí eu vou explicando, e aí ele vai assistindo assim, eu percebo que a carinha dele vai mudando, que ele tá começando a trazer aquela informação que eu adicionei, e aí ele já vai vendo com uma outra cara. Mano, é sensacional, eu recomendo. Então, eu fiz muito isso com a minha filha também, a Gi. A minha Giovana, ela assistiu muita coisa comigo, ela assiste até hoje. E a gente sempre conversou sobre, ela sempre expliquei. Tanto que hoje é o contrário já, né, cara? Por exemplo, eu fui assistir o filme da Barbie, eu não entendi algumas coisas que ela me explicou. Tinha algumas referências ali que a gente foi assistir e ela queria assistir. E ela me Você já explicou assistiu, algumas cara? coisas. Não consegui ver ainda. E é o melhor filme que eu vi esse ano. Eu, particularmente, não gostei muito. Ela queria ver, ela gostou. E eu peguei algumas referências ali pra você ver como... É feito um Deus, cara. Um dia esse processo ele se inverte. E ela me explicou algumas coisas que eu não tinha percebido. Eu acho que você fez da melhor forma, que é assistir esse filme, o filme da Barbie, com uma mulher, uma garota. Por quê? Talvez da geração Porque que era o público do filme, né? Aquele filme é pra geração dela, pra quem tá próximo, não é pra minha, não é pra mim que tem propriamente. coisas que a gente não vai pegar, Leandro. Tem coisas que a gente não vai pegar, tem coisas que não nos atingem, então a gente acaba não pegando. E aí você fez muito bem, tá? Palmas aí pra Giovana que pelo menos debateu com você e colocou na sua cabeça as coisas que você não pegou. Foi bem um debate, foi só que eu não entendi mesmo. Eu não posso batido lá. Mas você não entendeu isso aqui? Você não viu isso aqui? Eu falei, moça. Asmei. Até no Homem-Aranha É da também, hora, ela da tinha hora. captado algumas coisas no último Homem-Aranha que eu não Você tinha não pegou. entendido. Aí ela, mas você não viu tal coisa ali que tava. Eu falei, não. Mas eu confesso que eu fiquei orgulhoso, cara. Chega uma época que as cara, coisas tá se bom, invertem e você vai ficando orgulhoso. É bom demais. Levem seus filhos para o cinema, assista a série com eles, explique e converse sobre, tá? E falando nessa de lições de como o cinema e como série, ele pode trazer lições preciosas aí para as nossas crianças. Tem um filme que eu assisti com o Dom mais de uma vez já. Eu, a minha CEO, a Gi, né, minha esposa, e o Dom, a gente sempre assiste esse filme aí, já foi umas 2, 3 vezes aí. Mas é um filme muito, muito importante até de se assistir. Eu digo que é uma lição. Qual é o filme? O filme é extraordinário. Ele é baseado em um livro que tem o mesmo nome, e ele conta a história de um garoto que ele nasceu com uma deformidade facial, e devido às suas múltiplas cirurgias, ele foi educado pela mãe dentro da própria casa até os 10 anos. E aí, quando chega os 10 anos, os pais entendem que tá na hora dele frequentar uma escola. E o filme é sobre essa jornada, né? Que é como que ele ingressa na quinta série dessa escola e como ele lida com os desafios que ele passa a enfrentar e tem que lidar ali na escola, né? Questão de por quê? Por causa da aparência dele, que é a única da escola, né? Então, a gente sabe que criança às vezes não tem noção ali
das palavras que usa, né? Tem a questão do bullying, né? Então é um filme muito importante, ele traz muitas lições que eu pude conversar com meu filho sobre, que é sobre aceitação, sobre empatia, questão de tolerância, questão de bullying, né? Tem uma mensagem... Não, antes até de eu falar dessa mensagem, outras coisas que esse filme traz ali, né? Que é a questão da amizade também, da autoestima e da confiança. Então, assim, olha só, quanta coisa esse filme ensina e pode trazer de mensagem, tá? Mas tem uma frase, e aí agora sim concluindo, que é bem assim, tá? Até puxei aqui, até anotei essa frase, que é: sempre que puder escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Essa frase é muito usada hoje, eu vi ela umas duas vezes no Instagram hoje. E eu levo ela como uma verdade, tá? Eu escolho trazer isso pra mim, pra minha idade, não me faz mal Se eu não me nenhum. engano, são frases do professor dele. Ele tem um professor que sempre tem uma frase ali. É o diretor da escola. E a minha frase favorita dele, não uma frase do diretor, é um pensamento do garoto do filme, que é: todo mundo deveria ser aplaudido um dia. Tem uma situação ali que... Puta, até me arrepiei aqui, cara. Todo mundo deveria ter essa sensação de ser aplaudido um dia. Que eu li o livro, tá? Quando ia estrear o filme, começaram a falar muito do filme, o livro tava vendendo pra caramba. E eu, rato ali de sebo, de livraria, eu já tava com esse livro na mão. E aí estreou o filme, eu já tinha terminado o livro. E aí no livro, tá, coisa lógico, se aprofunda mais, você tem mais relação entre ele, a irmã, os pais, os amigos que ele faz ali na escola, com esse diretor que tem essas frases são bem bacanas, tanto que tem até um livro, um apêndice, né, do livro extraordinário, só nas frases do diretor. O diretor, ele é demais. Daí uma última coisa sobre esse filme, que ele faz muito bem, aí falando especificamente do filme, questão de como ele é construído, e eu não sei se isso provavelmente está no livro também. O livro, ele ensina muito pra gente ali como que a gente não sabe como que o outro tá, em qual momento essa outra pessoa está. Então, por isso, ser gentil com essas pessoas, né? E o filme mostra um pouco disso, né? Ele não foca só nesse menino. Ele foca também em como está o momento da mãe desse menino, do pai, da irmã. E aí o filme ele vai transitando entre essas histórias e mostrando, né? Que, pô, isso aqui parece que tá muito fácil para essa pessoa, mas no coração dela, olha como ela tá se sentindo. Ela tá passando por uma barra também. Então, você nunca sabe, e isso é algo que o filme também fala, você nunca sabe pelo que o outro tá passando. Então, seja gentil, apenas isso. Então, é um filme que eu levo, assim, pra vida. Bem lembrado, o filme, acho que o mais emocionante do filme é do livro, do material dessa história. Vai o filme, o livro, é exatamente isso que você falou. Não é focado na história do garoto. Embora ela seja, e ele seja o principal, tudo que acontece em volta dele, realmente você percebe ali que cada um entende e sente as coisas do seu próprio jeito, de acordo com a maneira que consegue, né, da sua, sabe, maturidade. Então, você consegue ver ali a situação do pai, da mãe, da irmã, dos amigos dele, a dele principalmente. Cara, Filmão. É o dever, tá? Assista isso com a sua criança, que tem muitas lições importantes ali. Leandro, pra gente fechar, pra gente ficar 1 hora aqui, pelo amor de Deus, dá um trabalho editar isso aí, pessoal. Leandro, manda seu último filme aí pra gente fechar. Cara, mais um que, assim, ele não é da minha infância, mas uma época que a minha filha, ela lia muito algumas coisas, né? Todo mundo, acho que tem filho, passa por um... Põe de novo aquele mesmo DVD, põe de novo aquele mesmo vídeo no YouTube, você não aguenta mais, e comecei a procurar outras coisas. E aí, coisas mais antigas. Até que um dia eu cheguei em Mary Poppins. Mary Poppins não é da minha época nem da sua, cara. O Mary Poppins eu coloquei muito esse filme pra ela, porque ele era um filme que, sabe, você que quer distrair sua criança, que tem música, que tem... O filme mistura live action com animação, e era uma coisa totalmente nova na época. Ainda hoje é. E ela aprendia e fazia ela sair daqueles vídeos que eu ficava vendo o tempo inteiro, que eu tava cansado. Mas aí eu comecei a prestar atenção no Mary Poppins e eu vi que era muito bom. Ele é um filme muito bom, assim, eu entendi porque que ele é um clássico. E aí ela cresceu assistindo isso, passou a viciar nisso por uma época. E até que um dia, quando ela já estava grandinha já, com seus 10, 11 anos, aí ela até mesmo falou que ela descobriu que ia ter um filme 2 com um ator que ela gosta muito, que é um cara que produz musical, praticamente tudo que ela gosta da Broadway, é o cara que é o Lin-Manuel. Tem alguns musicais que ela gosta muito. E ela queria muito ver. E aí foi um dos filmes que a gente foi ver no cinema, que é o Mary Poppins ali, que foi um filme que saiu aí há uns 4, 5 anos atrás. Que foi um filme que marcou bastante, Calu. Essa interação que eu te falei de pais e filha, da gente ficar horas assistindo. Me leva de novo pra ver, coloca de novo o DVD. E quando eu vi, eu gostava.
Como você falou, é um filme dos anos 60. Embora eu seja velho, não sou tão velho assim. Mais ou menos. Mentira. Então eu não vi, né, na época. Eu vi adulto. E já era um clássico quando eu vi. Se eu não me engano, tem um filme do filme. Sobre a produção. Com o Tom Hanks, que é como o Walt Disney convenceu a autora, tão importante que ele é, fizeram um filme sobre o filme. Eita. É uma adaptação de um livro, e aí tem um filme de como o Walt Disney convenceu a escritora ali a produzir o filme, porque ela só permitia se fosse exatamente como ela quisesse. Ela não queria que saísse do universo que ela criou, que aliás ela fez muito bem. Então foi tão difícil, eu acho, que essa interação, convencer ela e conseguir produzir do jeito que ela aceitasse, que depois virou uma história para um filme. Então também tem um filme, esse eu não vi ainda. Eu conheço o filme, já comecei, mas eu preciso terminar. Que é esse filme do Walt Disney com a escritora do Mary Poppins. Eu também não vi, tá? Então não posso julgar. Mas que bom que saiu, porque rendeu um Oscar até inclusive pra atriz, se eu não me engano, que fez a Mary Poppins. Ela ganhou um Oscar na época ali. É um filme melhor assim, atriz, se eu não me Cadu, engano. que é perfeito. Assim, sabe, eu não manjo muito do visual como você, do audiovisual. Eu costumo observar outras coisas, mas assim, a animação é muito boa pra época. A história é boa, te prende. E é uma história simples, são duas crianças ali, estão com o pai e elas precisam de uma governanta, uma babá, alguém pra cuidar. E elas estão meio que largadas ali, né, meio que fazendo o que querem. E aí ela começa por ordem não só nas crianças, mas também nos adultos. Pra quem assiste a Super Nanny no SBT, a Super Nanny vem ali da Mary Poppins, ela só não voa, tá? Tanto que até eles faziam uma brincadeira no Super Nanny, sabe? Ela vinha com o guarda-chuva, Cadu. Ali na Super Nanny, na abertura. Sim. É do Mary Poppins. Total. É uma coisa que, né, uma frase que a gente usa muito aqui, Cadu, vale muito a pena. Assistam Mary Poppins, as duas versões. Então, Leandro, acho que podemos fechar. Estamos aqui já um longo tempo. Faz tempo. Tem muita dica aí pra família assistir com a criançada. Aproveita o feriado. Esse episódio vai estar saindo, usando aqui um pouquinho do gerúndio, né? Esse episódio vai sair no Dia das Crianças. Tem uma lista muito boa pra você assistir. E já com que a sua você tá criança. usando o gerúndio, Cadu, vou falar, né? Pra quem vai, né? A gente começou a receber umas mensagens de, pô, você esqueceu tal filme. Pra quem quiser comentar, se a gente esqueceu ou mencionar algum filme, algum comentário, pode mandar o comentário, a gente vai estar analisando para estar gravando, para estar mandando uma segunda parte ali, então podem comentar. Pessoal, realmente, comenta lá, a gente anota tudo que vocês indicam. A gente debate aqui entre a gente o que a gente já viu, o que não viu. E a gente sempre vai deixando ali uma anotação para episódios futuros. Então, interage com a gente, pode comentar ali na plataforma que você estiver escutando, ou vai lá no nosso Instagram, sempre tem um link aí na descrição. Você vai estar podendo participar um pouco mais ativamente, tá bom? E como eu falei, a gente vai estar analisando para estar respondendo ali, então... O que tá acontecendo? Interajam com a gente. Oi, meu nome é Isis e eu vim aqui recomendar um filme chamado Os Pinguins de Madagascar. Ele é um filme super engraçado, com muita comédia. Todos os personagens têm uma personalidade única, assim. E, tipo, mesmo com as personalidades deles, eles são muito engraçados unicamente, assim. Cada um tem um jeito muito engraçado. E pra assistir com as crianças e com a família é um filme muito divertido. E o enredo, a história em si, como que é desenvolvido os personagens no filme, isso é muito interessante e muito extremamente engraçado. É um filme, assim, que te prende muito, né? Ainda mais com as crianças. Então eu recomendo bastante ele pra assistir, assim, um domingo, por exemplo, com família. Oi, eu sou a Gislene. Aproveitando as indicações de filmes infantis, eu quero recomendar o Viva a Vida é uma Festa. Não é um filme só para criança, na verdade, ele acaba chamando muita atenção dos adultos, porque é uma história muito emocionante. É uma história que dá vontade de ver várias vezes, e cada vez que a gente vê, a gente se apega mais a algum detalhe, tem umas músicas ali, e ele é um filme que chama muita atenção, tanto para crianças quanto para adultos, dá para assistir com a família, e no final todo mundo chora. É lindo. Até mais, um abraço e valeu! Falou, pessoal.